temos a honra de ter hoje aqui conosco, mais uma vez, o Dr. Frederico Viotti, diretor de comunicação do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Muito obrigado, Sr. Hélio. Aliás, é uma alegria poder estar aqui em Belo Horizonte. A família do meu pai toda era aqui de Belo Horizonte e vendo o ambiente aqui da sede, eu lembro muito da casa dos meus tios, das minhas tias. Eu tinha 2 tias solteiras, que em Belo Horizonte parece que não é tão raro, e aquelas senhoras que cuidam às vezes, colocam os doces na copa e chamam as pessoas e aglutinam a família. É algo muito mineiro e se percebe muito isso aqui na sede, essa espécie de bem receber, bem acolher. E eu agradeço muito a todos que estão aqui, agradeço a paciência nesse domingo de estarem aqui para ouvirem uma reunião que vai ser um pouco complicada. O senhor Marcos Machado, ele pediu para que eu tratasse do panorama internacional, do Brasil, da Quaresma, com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho a impressão que vai demorar mais ou menos uma semana para nós terminarmos a reunião. Eu vou tentar resumir em 45 minutos, 50 minutos. E é um tema de fato muito importante. O Sr. Hélio bem mencionou, nós estamos hoje numa situação talvez única em vários aspectos. O mundo nunca assistiu, é difícil dizer que já tenha assistido uma transformação tão rápida. Alguns chamam até de salto qualitativo brusco. É uma expressão, se eu não me engano, de Darwin, mas tirando de quem veio a expressão, é quando há uma mudança tão grande que parece que a pessoa acorda numa outra realidade. Nós estamos há 2 meses do governo Trump que foi eleito e tanta coisa mudou em 2 meses, para lados melhores e também para lados muito perigosos. E nós vamos tratar desse aspecto, mas tratar com os olhos da fé, com os olhos católicos. Nós, enquanto católicos, eu entendo que aqui provavelmente todos sejam católicos, de qualquer maneira, é a maneira como nós precisamos ver a história. A história, ela se desenvolve ao longo do tempo e os analistas vão fazendo a historiografia, eles vão registrando a história. Durante um certo tempo, ficou moda no Brasil e em muitos lugares a historiografia marxista. Então eles olhavam a história como a luta de classes. Então é o explorado que se revolta contra o explorador. Nós temos que fazer o contrário, nós temos que ver a história com os olhos de Deus, a teologia da história, entender como é que a época que nós vivemos se insere dentro de um quadro muito mais alto, que é a salvação das almas, que é a finalidade do homem na terra. Nós não vivemos nessa terra para ganhar dinheiro, nós não vivemos nessa terra para ganhar prestígio. Isso tudo pode acontecer ou pode acontecer o contrário, não é o principal. O principal é a pessoa dar glória a Deus, ou seja, conhecer, amar e servir a Deus e com isso salvar a sua alma. Como é que a sociedade caminha para esse fim? Aquilo que desvia a sociedade desse fim. Então é com essa perspectiva que nós gostaríamos de tratar desse assunto nesse momento em que nós estamos na Quaresma. Daqui a 2 semanas será a Semana Santa, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos hoje algo que se assemelha muito à paixão da Igreja Católica. É como se o corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja, passasse por uma paixão semelhante à que passou o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é só a Igreja, é também a sociedade temporal. Tudo começa a se desfazer por toda parte. O ser humano começa a perder a sua personalidade. Eu tenho um recorte é a maneira que eu falo de recorte de jornais, são pequenas notícias de jornais, de rapazes que chegam no açougue e não sabem pedir um pedaço de carne, porque eles estão acostumados a tratarem apenas por internet. Eles chegam no local, a mãe às vezes manda eles comprarem um pedaço de carne, eles não sabem quantas gramas precisam comprar. Um rapaz foi pedir um queijo e o atendente perguntou quantas gramas, e ele não sabia o que dizer, ele queria queijo, né? Então ele falou 50. Aí o homem deu um pouquinho assim de nada e ele ficou com vergonha de dizer que ele não sabia pedir, ele pegou aquele pedacinho e foi para casa. Isso é a consequência de um processo. Como é que nós chegamos a essa situação? Então há um desfazimento do ser humano, há um desfazimento das sociedades e, sobretudo, acima de tudo, há um desfazimento da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a tal ponto que, se ela não fosse imortal
e nós não tivéssemos a certeza disso por causa das promessas de nosso Senhor Jesus Cristo, nós poderíamos imaginar que ela estaria à beira, em certo sentido, de uma inação, de uma inanição, de morrer por falta de oxigênio, por falta de alimentação. Hoje, os católicos, cada um que tem uma cabeça, tem uma doutrina. Cada pessoa pensa as coisas mais absurdas. Dentro da igreja, que até há 40, 50, 60 anos atrás, havia um bloco monolítico em relação à doutrina, hoje quase se diria que cada cabeça é uma doutrina diferente. É tanta diferença, são tantas arestas que vão aparecendo, que a unidade da igreja é ameaçada. Então nós vemos que passamos hoje, assim como o nosso Senhor passou na Semana Santa, que daqui a pouco nós participaremos das cerimônias, assim como nosso Senhor passou por essa Semana Santa, por essa paixão, hoje a igreja e o mundo passam por uma paixão. Essa reunião tem uma certa dificuldade pela abrangência de temas, em parte por causa dessa grande mudança que ocorreu no panorama, uma mudança que não é muito fácil de resumir em poucas palavras. Eu tenho a impressão que no futuro historiadores escreverão livros e livros sobre a situação de hoje, com dezenas de páginas ou centenas de páginas, porque a mudança que ocorreu não foi pequena e ela demanda uma certa distância para poder ser melhor conhecida e melhor analisada. Nós tentaremos então fazer um resumo e, sobretudo, analisar as primeiras notícias que indicam para onde nós estamos indo. Não se trata apenas de saber aquilo que já está acontecendo, mas em função daquilo que está acontecendo, quais são os caminhos que nós estamos tomando, ou que o mundo está tomando, e para onde ele vai. Um ponto importante é que, não sei se lembram da foto que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu como a foto do governo dele. Eu poderia ter trazido, me esqueci de trazer. Comparando a foto do primeiro governo dele e a foto desse atual governo. No primeiro governo ele está sorrindo. Nessa foto atual ele está desafiando. É a foto de desafio. Dizem inclusive que era a foto que ele tirou quando ele foi preso. Ele foi detido numa delegacia, tiraram a foto dele, isso há uns 4, 5 anos atrás, ou 3 anos atrás, não me lembro bem. E aquela foto serviu de base para essa foto. Então ele está como que contrariado, olhando com firmeza como um desafio. Bom, em certo sentido, essa foto resume muito daquilo que tem acontecido. É uma espécie de desafio para aquilo que existia antes no mundo. O que existia antes no mundo? Não era uma ordem boa, não era uma ordem católica, evidentemente. A ordem internacional que existia antes era a ordem que nasceu em Yalta, depois da Segunda Guerra Mundial. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, pouquinho antes do final dela, 3 líderes se encontraram em Yalta, que fica coincidentemente na Crimeia, que foi ocupada pelos russos em 2014, e se encontraram o Churchill, Roosevelt e Stalin. Eles se encontraram em Yalta e fizeram a divisão de como seria o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, Stalin não cumpriu nada daquilo que tinha sido mais ou menos acordado, a começar de eleições livres nos seus países, onde a Rússia tinha um certo domínio. Nada disso ele fez, como aliás nós veremos que a Rússia ao longo do tempo continuou fazendo mesmo depois que o comunismo caiu. Então essa ordem que nasceu não era uma ordem católica, mas ela era uma ordem que existia. Agora essa ordem está sendo corroída, ela está sendo transformada muito rapidamente. E é sobre isso que nós trataremos então no dia de hoje.